O encontro com Gamaliel na estrada de Naftali para Giscala. Mestre, mestre, tu sabes quem está à nossa frente? Ali está o rabino Gamaliel. Ele está sentado com seus servos, em uma caravana, na sombra de um bosque, protegido dos ventos. Eles estão assando um cordeiro. O que nós vamos fazer agora? O que íamos fazer, meus amigos? Continuaremos ao longo do nosso caminho. Mas Gamaliel é do templo. Gamaliel não é mau, não tenham medo. Eu irei em frente. Eu também vou, dizem os primos ao mesmo tempo, bem como todos os galileus e Simão. Apenas o Iscariotes e, em menor grau, Tomé, não parece muito ansioso para prosseguir. Mas eles seguem os outros. Eles caminham por alguns metros ao longo de uma estrada montanhosa situada nas profundezas das encostas arborizadas da montanha. A estrada então se curva e se abre para uma espécie de planalto e o atravessa, alargando-se, e logo depois torna-se novamente estreita e sinuosa sob um teto de galhos entrelaçados. Num trecho ensolarado e despojado, porém, sombreado pelas primeiras folhas do bosque, muitas pessoas estão sob uma rica tenda, enquanto outras se ocupam em um canto, revolvendo o cordeiro no fogo. Não há dúvidas sobre isso. Gamaliel cuidou muito bem de si mesmo. Para uma pessoa em viagem, ele pôs uma multidão de criados em movimento com não sei quanta bagagem. Ele agora está sentado no centro de sua tenda, um pano sustentado por 4 estacas douradas, uma espécie de dossel, sob a qual há assentos baixos forrados com almofadas e uma mesa, cujo tampo repousa sobre pernas de madeira entalhada. Uma toalha de mesa muito fina está estendida sobre a mesa e os criados colocam pratos preciosos sobre ela. Gamaliel parece um ídolo, com as mãos abertas sobre os joelhos, rígido e hierático. Ele parece uma estátua para mim. Os servos se movem ao redor dele como grandes borboletas, mas ele não dá atenção a eles. Sua testa é marcada por 3 rugas paralelas e por uma grande veia azulada que forma um ângulo em V no centro de sua têmpora direita. O barulho das pessoas que se aproximam faz com que os servos se virem. Gamaliel também olha em volta. Ele vê Jesus se aproximando antes de todos e faz um gesto de surpresa. Ele se levanta e vai até a beira da tenda, mas não mais longe. A partir daí, ele se curva com os braços cruzados sobre o peito. Jesus responde a ele da mesma maneira. Você está aqui, Rabi? Pergunta Gamaliel. Estou aqui, Rabino, responde Jesus. Posso perguntar-te onde vais? É um prazer para mim dizer-lhe, venho de Naftali e vou para Giscala. A pé, mas é uma estrada difícil e longa ao longo dessas montanhas. Você está se cansando demais. Acredite em mim, se eu for bem recebido e ouvido, todo o cansaço desaparece. Bem, então, permita que eu seja, pelo menos uma vez, aquele que removerá seu cansaço. O cordeiro está pronto. Teríamos deixado os restos mortais para os pássaros, porque nunca os levo comigo. Você pode ver que não é problema para mim oferecer comida a ti e a seus seguidores. Sou seu amigo, Jesus. Não te considero inferior a mim, mas maior do que eu. Eu acredito em ti e aceito sua hospitalidade. Gamaliel fala com um servo que parece ser o mais alto em autoridade e que transmite a ordem. A tenda é estendida e mais assentos e pratos para os discípulos de Jesus são retirados das muitas mulas. Eles trazem tigelas para purificar os dedos. Jesus realiza o rito com a maior cortesia, enquanto os apóstolos, sobre os quais Gamaliel está lançando olhares de soslaio penetrantes, o fazem o melhor que podem. Com exceção de Simão, Judas de Queriote, Bartolomeu e Mateus, que estão mais acostumados com os refinamentos judeus. Jesus está ao lado de Gamaliel, que está sozinho em um lado da mesa. O zelote está na frente de Jesus. Após a oração de agradecimento que Gamaliel diz com serena solenidade, os servos esculpem o cordeiro e repartem entre os convidados e enchem as taças com vinho ou água adoçada com mel
para quem preferir. Encontramo-nos por acaso, Rabi. Nunca esperava vê-lo a caminho de Escala. Vou para o mundo inteiro. Sim, tu és o profeta incansável. João é o estacionário. Tu és o que estás a perambular. É mais fácil, portanto, para as almas me encontrarem. Não o diria, seu movimento contínuo os desorienta. Eu desoriento meus inimigos, mas aqueles que me querem, porque amam a palavra de Deus, me encontram. Nem todos podem ir ao Mestre, e o Mestre que quer a todos vai a todos, ajudando assim o bem e afastando as conspirações dos que me odeiam. Você está se referindo a mim? Eu não te odeio. Não para ti, mas como é justo e franco, pode dizer que estou falando a verdade. Sim, é verdade. Mas veja, o fato é que nós, velhos, não te entendemos bem. Sim, o velho Israel não me entende bem. Essa é a sua desgraça, e por causa de sua vontade. Não, não. Sim, Rabino, eles não estão dispostos a compreender o Mestre, e quem se limita a isso faz o mal, mas um mal comparativo. Em vez disso, muitos interpretam mal e distorcem deliberadamente a minha palavra para prejudicar a Deus. Deus, ele está acima das armadilhas humanas. Sim, mas toda alma que se extraviou ou se perdeu e é enganoso distorcer minha palavra ou minha obra, tanto em relação a si mesma quanto a outras pessoas, prejudica a Deus na alma que está perdida. Cada alma que se perde é uma ferida para Deus. Gamaliel abaixa a cabeça e, fechando os olhos, medita. Ele então pressiona a testa entre os dedos longos e finos, em um gesto involuntário de dor. Jesus o observa. Gamaliel levanta a cabeça, abre os olhos, olha para Jesus e diz: Mas tu sabes que não sou um deles. Eu sei, mas você é um dos primeiros. Oh, é verdade. Mas não é verdade que não estou disposto a entendê-lo. A verdade é que a tua palavra para na minha mente e não penetra mais. Minha mente o admira como a palavra de um homem culto e do Espírito. E o Espírito não pode recebê-lo, Gamaliel, porque está sobrecarregado de muitas coisas, e coisas arruinadas. Há pouco tempo, vindo de Naphtali para cá, passei perto de uma montanha que se projeta da cadeia de montanhas. Tive o prazer de passar por lá para ver os 2 lindos lagos de Genezaré e Merom, do alto, como as águias e os anjos do Senhor os veem, para dizer mais uma vez: Obrigado, Criador, pela beleza que nos concedes. Bem, enquanto toda a montanha está coberta de flores, prados verdes, pomares, campos, bosques, e os louros cheiram bem perto das oliveiras, preparando a hoste branca de milhares de flores, e também o forte carvalho parece suavizar-se ao se revestir de grinaldas de elemates e de silva. Não há floração, nem fertilidade, nem do homem, nem da natureza. Todos os esforços dos ventos, todas as labutas dos homens são frustradas porque as ruínas ciclópicas da antiga Hatzor sobrecarregam tudo, e entre uma grande pedra e outra, apenas urtigas e arbustos podem crescer e cobras podem se esconder. Gamaliel. Eu entendo. Nós também somos ruínas. Eu entendo a parábola, Jesus, mas eu não posso fazer de outra forma. As pedras são muito pesadas. Aquele em quem acreditaste te disse: as pedras vibrarão ao ouvir as minhas últimas palavras. Mas por que esperar pelas últimas palavras do Messias? Você não vai se arrepender de não ter me seguido antes? As últimas, palavras tristes, como as de um amigo que está morrendo e a quem devemos ouvir, mas tarde demais. Mas minhas palavras são mais importantes do que as palavras de um amigo. Tens razão, mas não posso. Estou esperando esse sinal, para que eu acredite. Quando um terreno é estéril, um raio não é suficiente para lavrá-lo. O solo não o receberá, mas as pedras que cobrem o solo o receberão. Esforce-se ao menos para removê-los, Gamaliel.
Do contrário, se forem deixados onde estão, no fundo do seu coração, o sinal não o fará acreditar. Gamaliel está em silêncio, absorto em pensamentos. A refeição acabou. Jesus levanta-se e diz: Agradeço-te, meu Deus, tanto pela refeição como pela oportunidade de falar a um homem sábio. E obrigado, Gamaliel. Mestre, não vá embora assim. Receio que esteja zangado comigo. Oh, não, você tem que acreditar em mim. Então não vá embora, eu estou indo para o túmulo de Hilel. Vós desdenharias de vir comigo? Não vai demorar muito, porque tenho mulas e burros para todos. Tudo o que precisamos fazer é tirar as celas de carga que os servos irão carregar, e a parte mais difícil da estrada será encurtada para ti. Eu não me importo de vir contigo ou ir ao túmulo de Hilel. É uma honra. Vamos. Gamaliel dá as instruções necessárias, e enquanto estão todos ocupados na desmontagem da sala de jantar temporária, Jesus e Gamaliel montam 2 mulas e seguem em frente, um ao lado do outro, por uma estrada íngreme e tranquila, na qual os cascos de ferro ressoam ruidosamente. Gamaliel está em silêncio. Apenas 2 vezes ele pergunta a Jesus se sua cela é confortável. Jesus responde e então fica quieto, absorto em pensamentos. Tanto é que ele não percebe que Gamaliel, segurando um pouco a mula para trás, deixa-o avançar com o pescoço cheio para que estude cada gesto seu. Os olhos do velho rabino são tão penetrantes que parecem os olhos de um falcão fitando sua presa. Mas Jesus não está ciente disso. Ele segue com calma, seguindo o passo ondulante de sua montaria. Fica pensativo e ainda assim observa todas as características do que está ao seu redor. Ele estende a mão para pegar um bando pendurado de cítises douradas. Ele sorri para 2 passarinhos que estão construindo seu ninho em um zimbro grosso. Ele para a mula para ouvir um gorro preto e, como uma bênção, ele balança a cabeça, concordando o grito de ansiedade pelo qual uma pomba selvagem incita seu companheiro a trabalhar. Amas muito ervas e animais, não é? Sim, muito. Eles são o meu livro vivo. O homem sempre tem os fundamentos da fé diante de si. Gênesis vive na natureza. Agora, quem sabe ver, sabe também acreditar. Esta flor, tão doce no seu perfume e na substância das suas corolas pendentes, e em tom contraste com este zimbro espinhoso, e com aquele tojo, como poderia ter feito-se sozinha? E olha, aquele tordo ruivo, será que ele se fez com aquela mancha de sangue seco na garganta macia? E aquelas 2 pombas, onde e como puderam pintar aqueles colarinhos de ônix no véu de suas penas cinzentas? E ali aquelas 2 borboletas, uma preta com grande anéis de ouro e rubi, enquanto a outra com listras azuis, onde encontraram as gemas e fitas para suas asas? E esse fluxo é água, concordas? Mas de onde veio isso? Qual é a primeira fonte do elemento água? Oh, olhar significa acreditar, se soubermos olhar. Olhar significa acreditar. Olhamos muito pouco para o Gênesis vivo que está diante de nós. Muita ciência, Gamaliel, e muito pouco amor, e muito pouca humildade. Gamaliel suspira e balança a cabeça. Aqui, chegamos, Jesus. Hilel está enterrado ali. Vamos desmontar e deixar nossas mulas aqui. Um servo as levará. Eles desmontam amarrando as 2 mulas a um tronco de árvore e voltam seus passos em direção a um cemitério que se projeta da montanha, perto de uma grande casa completamente fechada. Venho aqui para meditar e preparar-me para as festas de Israel, diz Gamaliel, apontando para a casa. Que a sabedoria vos conceda toda a sua luz. E aqui aponta Gamaliel para o sepulcro, para me preparar para o encontro com a morte. Ele era um homem justo.
Era um homem justo, terei o prazer de orar perto de suas cinzas. Mas, Gamaliel, Hillel não deve ensinar você apenas a morrer, ele deve ensiná-lo a viver. Como, mestre? Um homem é grande quando se humilha, era o seu ditado preferido. Como sabes se ainda não o conheces? Eu o conheci, em todo caso, embora nunca tivesse conhecido Hillel, o rabino, pessoalmente, conheço o seu pensamento, porque não há nada que eu ignore nos pensamentos humanos. Gamaliel abaixa a cabeça e sussurra. Só Deus pode dizer isso. Deus e sua palavra, porque a palavra conhece o pensamento e o pensamento conhece a palavra. E o ama, comunicando-se com ele e concedendo-lhe todos os seus tesouros para fazê-lo participar de si mesmo. O amor aperta os laços e faz deles uma perfeição. É a Trindade que se ama, é divinamente formada, gera, prossegue e se completa. Cada pensamento sagrado nasceu na mente perfeita e se reflete na mente do homem justo. Pode a palavra, portanto, ignorar os pensamentos do justo, visto que são os pensamentos do pensamento? Eles oram perto do sepulcro fechado. Eles oram por muito tempo. Os discípulos e depois os servos os alcançam. Os primeiros a cavalo, os últimos carregando a bagagem. Mas eles param na beira da campina, além da qual fica o sepulcro. A oração acabou. Adeus, Gamaliel. Ascenda como Hillel fez. O que você quer dizer? Subir. Ele está à sua frente porque soube acreditar com mais humildade do que você. Que a paz esteja com você. A cura do sobrinho do fariseu Eli de Cafarnaum. Jesus está chegando a Cafarnaum de barco. O sol está quase se pondo e o lago está brilhando em tons de vermelho e amarelo. Enquanto os dois barcos manobram para se aproximar da costa, João diz: Irei à fonte e trarei água para a tua sede. A água é boa aqui, exclama André. Sim, isto é bom, e o seu amor torna isso ainda melhor para mim. Vou levar o peixe para casa, as mulheres os prepararão para o jantar. Depois falará conosco e com elas? Sim, Pedro, eu vou. É mais agradável agora regressar a casa. Antes parecíamos muito nômades, mas agora com as mulheres há mais ordem, mais amor. E depois, quando vejo sua mãe, não me sinto mais cansado, não sei. Jesus sorri e fica quieto. O barco ancora na costa de Cascalho. João e André, que estão usando shorts curtos, pularam na água e, com a ajuda de alguns rapazes, encalharam o barco e colocaram uma prancha como cais. Jesus é o primeiro a descer e espera até que o segundo barco esteja na praia, para estar com todos os seus discípulos. Depois, caminhando a passos lentos, dirigem-se à fonte, uma fonte natural de água de nascente que brota fora da aldeia, e abundante, fria e prateada, deságua numa bacia de pedra. A água é tão límpida que induz as pessoas a bebê-la. João, que correu com uma ânfora, já está de volta e entrega o jarro gotejante a Jesus, que dá um longo gole. Que sede estavas, meu mestre, e eu, tolamente, não peguei água. Não importa, João, está tudo acabado. E ele o acaricia. Eles estão prestes a voltar quando veem Simão Pedro chegar, correndo o mais rápido que pode. Ele tinha ido para casa pegar seu peixe. Mestre, mestre, ele grita ofegante. A aldeia está turbulenta, porque o único neto de Eli, o fariseu, está prestes a morrer picado de uma cobra. Ele tinha ido com o velho e contra a vontade de sua mãe para o olival. Eli supervisionava algumas obras enquanto a criança brincava perto das raízes de uma velha oliveira. Ele colocou a mão em um buraco na esperança de encontrar um lagarto, e ele encontrou uma cobra. O velho parece ter ficado perturbado. A mãe da criança, que aliás odeia o sogro com toda razão, acusa-o de ser um assassino. O menino está ficando cada vez mais frio a cada momento. Embora parentes, eles não se amavam.
e eles não poderiam ser mais estreitamente relacionados. O rancor da família nunca é uma coisa boa. Pois bem, mestre, digo que as cobras não amaram a cobra, Eli, e eles mataram a pequena cobra. Lamento que ele me viu e gritou atrás de mim. O mestre está aí e tenho pena do pequenino. Era um bom menino e não tem culpa de ser neto de um fariseu. Claro, não é culpa dele. Eles caminham em direção à aldeia e veem uma multidão de pessoas gritando e chorando, vindo em sua direção, com o idoso Eli na frente deles. Ele nos encontrou, vamos voltar. Por quê? Esse velho está sofrendo. Aquele velho te odeia, lembre-se disso. Ele é um dos seus primeiros e mais ferozes acusadores no templo. Lembro-te que sou misericórdia. O velho Eli, desleixado e aborrecido, com as vestes desarrumadas, corre em direção a Jesus com os braços estendidos e cai a seus pés gritando: Misericórdia, misericórdia, me perdoe. Não se vingue de um garoto inocente por minha aspereza. Você é o único que pode salvá-lo. Deus, seu Pai, trouxe você aqui. Eu acredito em vós. Eu te venero, eu amo a ti. Me perdoe, eu fui injusto, um mentiroso, mas fui punido. Essas horas sozinhas servem como punição. Me ajude. É o menino, o único filho do meu filho morto. E ela me acusa de matá-lo. E ele chora, batendo a cabeça no chão ritmicamente. Vamos, não chore assim. Quer morrer sem ter que cuidar mais do seu neto? Ele está morrendo, ele está morrendo. Talvez ele já esteja morto. Deixe-me morrer também. Não me deixe morar naquela casa vazia. Oh, meus tristes últimos dias. Eli, levanta-te e deixa-nos ir. Vós realmente vens? Mas você sabe quem eu sou? Um homem infeliz. Vamos. O velho levanta-se e diz: Vou em frente, mas corre depressa. E ele vai embora, muito rapidamente, por causa do desespero que perfura seu coração. Mas, Senhor, achas que o vais mudá-lo? Oh, que milagre desperdiçado! Deixa essa pequena cobra morrer. Também o velho morrerá com o coração partido, e haverá um a menos no seu caminho. Deus cuidou disso. Simão, para falar a verdade, agora você é a cobra. Jesus repele Pedro severamente, que abaixa a cabeça, e eles seguem em frente. Perto da maior praça de Cafarnaum, há uma bela casa diante da qual a multidão faz um barulho terrível. Jesus se move em direção a ela e está para chegar quando o velho sai pela porta aberta, seguido por uma mulher enrugada, que está segurando nos braços uma criança agonizante. O veneno já paralisou seus órgãos e a morte está próxima. A mãozinha ferida está pendurada, com a marca da mordida na raiz do polegar. Eli não faz senão gritar: Jesus, Jesus! E Jesus, espremido e oprimido pela multidão que lhe obstrui os movimentos, leva a mãozinha à boca, suga a ferida, depois respira no rosto de cera e nos olhos semicerrados de vidro. Em seguida, endireita-se. Aqui, diz, a criança vai agora acordar. Não o assuste com as suas expressões tão perturbadas. Ele já terá medo quando se lembrar da cobra. Na verdade, o menino, que fica com o rosto vermelho, abre a boca num grande bocejo, esfrega os olhos, os abre e se surpreende por estar entre tantas pessoas. Ele então se lembra e está prestes a fugir, com um salto tão repentino que ele teria caído se Jesus não estivesse pronto para recebê-lo em seus braços. Bom, do que você tem medo? Olha que lindo o sol está. Lá está o lago, sua casa e sua mãe e seu avô estão aqui. E a cobra? Já não está aqui, mas eu estou. Você, sim, a criança pensa e depois, na voz inocente da verdade, diz: O meu avô costumava dizer-me para te chamar maldito, mas não vou dizer isso. Eu te amo, eu amo. Eu disse isso? O pequeno está delirando. Não acredite nele, mestre. Sempre te respeitei.
À medida que o medo passa, a velha natureza vem à tona novamente. As palavras têm e não têm valor. Eu as considero o que são. Adeus, pequenino. Adeus, mulher. Adeus, Eli. Amem-se uns aos outros e me amem, se puderem. Jesus se vira e vai em direção à casa onde mora. Por que, mestre, não operaste um milagre notável? Deverias ter ordenado que o veneno saísse do pequenino. Tu deverias ter se mostrado Deus. Em vez disso, sugaste o veneno como qualquer simples homem. Judas de Queriote não está muito feliz. Ele queria algo sensacional. Outros também são da mesma opinião. Devias ter esmagado aquele teu inimigo com o teu poder. Tu ouviste, hein? Ele se tornou venenoso de novo, imediatamente. O seu veneno não tem importância, mas você deve considerar que se eu tivesse feito o que você queria que eu fizesse, ele teria dito que fui ajudado por Beelzebu. Sua alma arruinada ainda pode reconhecer meu poder como médico, mas não mais. Um milagre leva à fé apenas aqueles que já estão nesse caminho, mas naqueles sem humildade, a fé sempre prova que há humildade na alma. Leva à blasfêmia. É melhor, portanto, evitar esse perigo recorrendo a formas de aparência humana. A miséria incurável é a miséria dos incrédulos. Nenhum meio o eliminará, porque nenhum milagre os induz a acreditar ou a ser bons. Isso não importa. Eu cumpro minha tarefa. Eles seguem seu mau destino. Por que fizestes isso então? Porque sou bondade e porque ninguém pode dizer que fui vingativo com os meus inimigos e provocador com os provocadores. Estou empilhando carvão em suas cabeças e eles estão entregando-me para que eu possa amontoá-lo. Sejas bom, Judas de Simão. Esforce-se para não se comportar como eles. E isso é tudo. Vamos para minha mãe. Ela ficará feliz em saber que curei uma criança. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.